Boa noite a todos. Boa noite, Elis Maria. Boa noite. Obrigado desde já por ter aceitado o nosso convite, tá bom? Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui, né? Eu que Seja bem, agradeço o convite. seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Bom dia, boa noite, boa tarde, né, para aqueles que assistirão depois, lá no nosso canal do YouTube. Aqui falamos de Volta Redonda, né, representando o GAEB, que é o Grupo de Apoio Holístico Euripides Barçanufo, e estamos trabalhando na divulgação da doutrina espírita. Hoje a nossa convidada é Elis Maria, de Araraquara. Eu vou fazer a lição do livro Fonte Viva, de número 88, e o título dela é Caindo em Si. Caindo, porém, em si. Está lá em Lucas, no capítulo 15, no versículo 17. Este pequeno trecho da parábola do filho pródigo desperta valiosas considerações em torno da vida. Judas sonhou com o domínio político do evangelho. Interessado na transformação compulsória das criaturas, contudo, quando caiu em si, era demasiado tarde, porque o divino amigo fora entregue a juízes cruéis. Outras personagens da Boa Nova, porém, tornaram a si a tempo de realizarem salvadora retificação. Maria de Magdala pusera a vida íntima nas mãos de gênios perversos. Todavia, caindo em si, sob a influência do Cristo, observa o tempo perdido e conquista a mais elevada dignidade espiritual por intermédio da humildade e a renunciação. Pedro, intimidado ante as ameaças de perseguição e sofrimento, nega o mestre divino. Entretanto, caindo em si, ao se lhe deparar o olhar compassivo de Jesus, chora amargamente e avança, resoluto para a sua reabilitação no apostolado. Paulo confia-se à desvairada paixão contra o cristianismo e persegue furioso todas as manifestações do evangelho nascente. No entanto, caindo em si perante o chamado sublime do Senhor, penitencia-se dos seus erros e converte-se num dos mais brilhantes colaboradores do triunfo cristão. Há grande massa de crentes de todos os matizes, nas mais diversas linhas da fé. Todavia, reinam entre eles a perturbação e a dúvida, porque vivem mergulhados nas interpretações puramente verbalistas das revelações celestes, em gozos fantasistas, em mentiras de hora carnal, ou imantado a casca da vida a que se prendem desavisados. Para eles, a alegria é o interesse imediatista, satisfeito, e a paz é a sensação passageira de bem-estar do corpo de carne, sem dor alguma, a fim de que possam comer e beber sem impedimento. Cai, contudo, em ti mesmo, sob a bênção de Jesus, e, transferindo-te, então, da inércia para o trabalho incessante pela tua redenção, observarás, surpreendido, como a vida é diferente. Então, caiamos, né, em si, né? Façamos a nossa parte. Queria convidar a todos para que possamos fazer a nossa prece de abertura, que a gente possa, nesse momento, elevar o nosso pensamento
ao nosso Criador, cada um na concepção que faz dele. Darmos graça por mais essa oportunidade, estarmos acolhidos em nossos lares, para aprender mais um pouquinho sobre a doutrina espírita. Senhor Deus, Pai bondoso de infinita misericórdia, mais uma vez reunimos em seu nome para mais um aprendizado sobre essa maravilhosa doutrina, representando o grupo de apoio holístico Eurípides Barçanufo, aqui de Volta Redonda, estado do Rio de Janeiro. Pedimos a Ti, Pai, ao Mestre Jesus, a toda a espiritualidade de luz, ao mentor da nossa casa, Eurípides Barçanufo, toda a intuição para nossa irmã Elis Maria, que aceitou o nosso convite nesta noite. Que ela consiga transmitir para nós o que trouxe nesta noite e que nós tenhamos a inteligência, a sabedoria de extrair dessas informações, orientações, sanando as nossas dúvidas e nos auxiliando na nossa caminhada diária. Pedimos também que o Senhor possa abençoar cada lar representados aqui nesta noite e daqueles que assistirão amanhã essa nossa live. Pedimos também todo o auxílio a Ti, a toda a espiritualidade, aos seus médicos espirituais, o auxílio a todos aqueles que se encontram no leito hospitalar ou nos seus próprios lares, acometidos por uma enfermidade, por todos os nossos irmãos em situação de rua, que eles possam receber o alimento do corpo físico e do espírito também neste momento. Que essas boas vibrações possam chegar até eles também. Pedimos também por todos aqueles nossos irmãos que se encontram encarcerados, os nossos idosos nos asilos e nas casas de repouso, e os nossos pequeninos nos orfanatos à espera de uma adoção. Que eles também sejam amparados neste momento. Sendo assim, Pai, agradecemos mais uma vez por essa oportunidade e assim pedimos a vossa permissão para iniciarmos a live da noite de hoje. Graças a Deus, que assim seja. Ismaria, daqui a pouquinho eu retorno, fica à vontade aí, tá? Tá, muito obrigada. Bom, boa noite a todos, né? É sempre com muita alegria que a gente se encontra novamente nesta casa de, podemos dizer assim, né? Nesta casa de oração, onde nesse momento os nossos corações se unem para que a gente possa refletir nos ensinamentos que Jesus vem nos trazer, que a gente possa refletir no trabalho incansável de nosso querido Allan Kardec, que também veio trazendo, através dos espíritos superiores, tudo aquilo que nos é necessário sabermos para aprendermos como nos conduzir, para aprendermos qual caminho é o mais adequado para todos nós. Então é com muita alegria que aqui nos encontramos. Hoje nós vamos falar sobre parábolas, né? A gente falou sobre a questão da atualidade das parábolas. Será que aquilo que Jesus falou por parábolas ainda é atual? Né? Será que diz respeito muitos dos seus ensinamentos ao que nós estamos passando hoje, ao que nós precisamos compreender hoje? Então, primeiramente, nós precisamos compreender melhor o que quer dizer parábolas, né? O que quer dizer parábolas? E aí a gente sabe que as parábolas, elas, vamos dizer, são pequenas histórias que Jesus trazia para o entendimento daquelas pessoas da época. Histórias que, vamos dizer, funcionavam como um método didático,
né, o grande mestre Jesus, ele utiliza disso para didaticamente conseguir passar, não é, os ensinamentos que eram necessários para as criaturas em diversos níveis de evolução. Então, na verdade, o propósito da parábola dentro daquilo que Jesus entendia, era utilizar de linguagem que fosse acessível a todos. Aqueles que já compreendiam mais, aqueles que não compreendiam, não é? De tal forma que facilitava sempre a compreensão do quê? Das leis divinas, né? A compreensão das leis divinas. A compreensão do dia a dia daquela época. E por conta de ser uma linguagem acessível, uma linguagem simples, não é? A parábola, ela vem sendo adaptada, ela era adaptada ao quê? À evolução de cada criatura. Então, cada pessoa poderia compreender a mensagem de acordo com a capacidade de entendimento, de acordo com a capacidade de entendimento de cada um. Tá certo? Muito bem. E também um outro ponto importante, uma vez que utilizava de uma linguagem simples, uma vez que estava em acordo com a evolução de cada um, também a parábola seria um estímulo à reflexão, né? À reflexão, sem imposições. Jesus, ele convidava o ouvinte a raciocinar. Jesus fazia o convite para que, ao raciocinar, né, as pessoas raciocinarem, passava a ter a compreensão justamente por conta própria. Ou seja, né, cada um tinha lá a sua, vamos dizer assim, o seu momento de aprendizado. Se nós trouxermos isso, né, para a nossa realidade atual, nós vamos perceber que é exatamente dessa forma. Quando lemos uma parábola, nós vamos entendê-la de alguma forma. Muitas vezes, nós entendemos essa parábola apenas do ponto de vista externo, do ponto de vista da letra, não é? Mas a gente tem que começar a pensar e a refletir que Jesus, ele não falava buscando a letra, mas Jesus falava buscando o quê? A evolução espiritual. Jesus falava para atingir o espírito que todos somos. E lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, lá no seu capítulo 24, se não me engano, intitulado, né, Não pôr a candeia debaixo do alqueire, nós vamos ver lá nos itens, né, ali em alguns itens, um diálogo com os apóstolos e Jesus. E eles perguntavam, né, os discípulos perguntavam a Jesus, por que razão Jesus falava por parábolas? E ele, então, ele responde, né, dizendo que ele falava por parábolas porque aquelas criaturas que o ouviam, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem,
nem entende. Então, olha que interessante, né? Jesus veio para nos ensinar, né? Jesus veio para nos ensinar, Jesus veio para nos mostrar caminhos, e de repente ele vai falar por parábolas, porque tem aqueles que vendo não veem, e aqueles que ouvem não ouvem, quer dizer, aqueles que estão ouvindo não ouvem. E aí a gente já começa a refletir no objetivo dessa parábola, que exatamente é estar em acordo com a evolução espiritual de cada criatura. Então, está em acordo com a evolução espiritual. Quando falamos em evolução espiritual, nós estamos falando da inteligência, nós estamos falando da razão, nós estamos falando do sentimento da moral, não é? Que são os elementos, os pontos importantes, justamente para quê? Para que a gente possa, em compreender, buscar, nos modificar. E Jesus, ele se apoia, quando ele diz dessa maneira, ele se apoia a uma profecia de Isaías, que está lá, né? Então, ele diz assim: vós ouvireis com os ouvidos e não entendereis, e vereis com os olhos e não vereis, porque o coração deste povo se fez pesado, e os seus ouvidos se fizeram tardos, e eles fecharam os seus olhos. Isso está lá em Mateus, no capítulo 13, versículos de 10 a 15. Então, olha só que interessante o que Isaías já vinha trazendo, né? Por que que eu ouço, quer dizer, eu posso ouvir, mas eu não entendo. Eu ouço com os ouvidos, mas não entendo. Eu vejo com os olhos, mas não vejo. Por quê? Porque o nosso coração, o sentimento ainda estava, vamos dizer assim, ele coloca pesado, ou seja, o sentimento ainda era embrutecido. E aí a gente começa a buscar, para podermos compreender tudo isso, nós precisamos buscar no Livro dos Espíritos, né, exatamente aquilo que vai nos nortear, aquilo que vai nos mostrar o que na verdade, nós precisamos saber, aprender e colocar em prática. Nós sabemos que o Livro dos Espíritos, ele é a coluna vertebral da nossa doutrina espírita. Foi a primeira obra. Desta obra, saíram 4 outras que formaram aquilo que a gente chama de Pentateuco, ou seja, 5 livros. Então, nós vamos ver as várias matérias, vamos dizer assim, sendo distribuída neste Livro dos Espíritos de uma maneira, assim, brilhante. Porque a gente começa estudando e a gente começa a verificar que um capítulo, ele sempre se baseia num capítulo anterior. Ele é dividido em 4 livros, que é colocado assim, né, em 4 livros, justamente porque, e a gente vai ver que um livro depende do outro livro. Porque nessas outras obras que vieram complementar o estudo, vieram ampliar a nossa visão. Então, o primeiro livro que a gente vê
após a introdução, é quando vai se falar de Deus, quando vai se falar da criação, não é? Nós vamos ver logo, neste primeiro livro. E na primeira pergunta, nós vamos começando a compreender aquilo que nos é importante a respeito de entendermos o que é Deus. A inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. E começamos a compreender que Deus que criou tudo. E veja que a causa primária, o que significa que diante de tudo aquilo que Deus criou, né, nós podemos, de alguma forma, criar também, não é? A partir daquilo que ele criou. E que André Luiz vem nos falando dos co-criadores maiores, dos co-criadores menores. Então, veja, a importância de sabermos. E vamos entender lá várias perguntas que Allan Kardec coloca, né? A respeito da criação, daquilo que nos é importante saber. No livro segundo, O Mundo dos Espíritos, o Mundo Espírita, nós vamos encontrar lá uma série de questionamentos importantes também, não é? Onde estão resumidos vários princípios da doutrina espírita. No terceiro, as leis morais. Então, veja, a gente parte de Deus, parte da criação, parte do universo, chegamos a falar de nós, de espíritos, do que somos, né, de quem somos, o que estamos fazendo aqui, não é verdade? Vem nos falando do mundo espiritual, vem nos falando de encarnação, reencarnação, para chegarmos às leis morais, aonde partimos da lei natural para chegarmos ao último capítulo que vem nos falando da perfeição moral. Saímos da lei natural, onde nós vamos aprender o que são estas leis, que são as leis divinas. Depois vamos passando por muitas leis, lei da sociedade, do progresso, do trabalho, etc, 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 para chegarmos no capítulo que encerra este livro, falando da perfeição moral. Ou seja, para que nós atinjamos a perfeição moral, é preciso que a gente aprenda, caminhe por todas essas leis que são as leis divinas. E chegamos no último livro, que é das esperanças e consolações. E cada um desses livros depois está ali, não é? Sendo desenvolvido a matéria de uma maneira esplendorosa em outros livros. No primeiro livro, nós vamos encontrar em A Gênese. No segundo livro, nós vamos encontrar no Livro dos Médiuns. O terceiro livro, no Evangelho segundo o Espiritismo. E no quarto livro, nós vamos encontrar no livro Céu e Inferno. Por que eu disse tudo isso? Para que a gente possa ir já contextualizando, né, em nossa visão, alguns pontos que a gente vai encontrar. Primeiro, eu falei de Deus, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Ou seja, Deus criou a tudo. Deus criou a todos nós. Tá certo? Mas ele criou uns mais evoluídos, outros menos evoluídos. Ele criou uns mais inteligentes,
outros menos inteligentes? Não. E nós vamos encontrar os espíritos nos respondendo que Deus criou todos simples e ignorantes. O que quer dizer isso? Sem conhecimento, né? Ignorante, não no sentido pejorativo, mas no sentido do desconhecimento, do desconhecer. E que Deus, o Criador, deu a cada um tarefas para serem cumpridas. Com qual objetivo? Chegarmos à perfeição. Então, este é o caminho, chegarmos à perfeição. Mas nós vamos chegar à perfeição com o nosso próprio esforço, com o trabalho que vamos realizando, com o trabalho que devemos realizar, para conhecermos a verdade. Então, os Espíritos nos ensinam isso. Então, quando Jesus, ele coloca lá, não é? Baseado em Isaías, que ele falava por parábolas, porque aqueles que vissem, não aqueles que enxergavam não vissem, e que ouviam não ouviam, justamente mostrando que cada um de nós estamos num patamar de conhecimento, estamos num degrau de entendimento, de compreensão. Nós vamos, no Livro dos Espíritos também, o Espírito de Verdade, vem nos mostrar que nós somos quem? Nós somos espíritos. O que isso quer dizer, ser espírito? Que Deus criou a alma, que é a essência de cada um de nós. Nós somos a essência, a alma. Só que essa alma, ela está envolta por um corpo que a gente diz perispiritual, ou seja, perispírito. E uma vez a alma mais o perispírito, dá a origem àquilo que nós chamamos de espírito. Tá certo? E aí os espíritos ainda nos ensinam, quando Allan Kardec pergunta o que é o espírito, a alma encarnada. O que isso quer dizer? Que a essência mais o perispírito mais o corpo material. Então, Deus entende que para que a gente possa atingir a perfeição, nós precisamos, em determinados momentos, estarmos neste ambiente, no caso, neste ambiente chamado Terra. Esse planeta maravilhoso que nos acolhe, que nos dá a oportunidade de nós crescermos. Então, veja, os espíritos estão dizendo que nós somos espíritos, alma, e habitamos o mundo espiritual, que é a nossa verdadeira morada. Mas, de vez em quando, estamos onde? Estamos no mundo material, que é transitório. Nós estaremos nesse mundo na medida em que nós vamos adquirindo a evolução espiritual e não precisarmos mais estar aqui. Porque eles também nos ensinam que quando nós recebemos a tarefa do Pai e nós não conseguirmos cumprir, o que acontece? Nós retornamos para darmos continuidade ao nosso trabalho de aprendizado. Então, veja que, enquanto, como Isaías coloca, né,
que eles não viam porque tinham o coração estava pesado, ou seja, as criaturas ainda estavam ignorantes a respeito dessas realidades. Mas nem por isso Jesus deixou de vir e falar, embora falasse por parábolas. Mas não deixou de falar, de ensinar, de jogar a semente no coração de cada um. Então, se nós pegarmos, por exemplo, a parábola do semeador, não é? Diz exatamente isso, que Jesus saiu a semear, né? Um homem saiu a semear, e parte da semente caiu à beira do caminho, outra no espinheiro, outra no pedregulho, até chegar na terra boa. O que Jesus está nos ensinando? Justamente esse caminhar, essa evolução a que todos nós vamos passar. Então, enquanto eu estou à beira do caminho, eu sou aquela criatura ainda que estou alienada ainda, né? Eu estou alienada, eu não estou preocupada. Depois vai cair nos pedregulhos, nos espinheiros, então são as dificuldades pelas quais nós vamos passando, e de repente, por conta dessas dificuldades, a gente não consegue avançar, a gente se lamenta, não é? A gente muitas vezes não, vamos dizer, abandona aquele nosso propósito anterior, né? Porque o espinho abafa, a pedra, o pedregulho, embora tenha raiz, mas seca porque não tem muita profundidade. Então veja, até chegarmos na terra boa, ou seja, naquela em que a gente já vai conseguir ouvir aquilo que Jesus fala, conseguir compreender melhor, ou seja, tirar o espírito da letra, porque nós precisamos aprender a aprofundarmos naquilo que Jesus ensina. É abrir o coco e tomarmos a água da vida. Não é verdade? Então, Jesus, ele nos fala nessa parábola, nessa nossa trajetória da evolução, para que a gente possa ouvir e realmente ouvir, não só escutar, eu costumo dizer, não só escutar, porque muitas vezes eu escuto, mas eu não ouço. Eu não ouço porque eu não presto atenção. Eu não ouço porque eu não entendo. Eu não ouço porque o meu coração ainda está, vamos dizer assim, em outro estágio. O meu coração ainda, muitas vezes, se encontra justamente nas ilusões, na porta larga que a matéria nos traz. Muito bem. O Valmir, né? Acho que foi intuição, sei lá, mas o Valmir, ele traz uma mensagem que vem falando do filho pródigo. E para a gente compreender tudo isso que nós viemos falar, nós pensamos nessa parábola do filho pródigo. Porque, na verdade, a parábola do filho pródigo é muitas vezes chamada de parábola dos dois filhos, porque tinham dois filhos, o filho mais novo e o filho mais velho. As características do filho mais velho nós vamos deixar para uma outra situação. Mas hoje nós vamos nos ater na figura, na imagem que Jesus nos traz do filho mais novo. Do filho mais novo. Então, diz a parábola, Jesus conta a história de que o filho mais novo chega ao pai e pede para que ele divida
a sua herança, dê a ele a parte que lhe cabe, porque ele quer ganhar o mundo. E, na verdade, o pai não questiona. O pai divide a sua herança e aquilo que cabia a ele, deu a ele. Muito bem. Este filho mais novo, ele vai, busca, né, os caminhos da facilidade, busca os caminhos da luxúria, busca os caminhos de forma assim, invigilante, e gasta tudo que tem. E gasta tudo que tem. E quando ele se vê sem nada, o que ele vai fazer? Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que procurar alguma coisa. Ele tem que procurar alguma coisa para trabalhar, porque ele precisa comer. E ele não queria voltar à casa do pai. Então, o que ele faz? Ele busca emprego. Mas ele achou? Não. Porque a situação estava muito difícil ali. Não é? Estavam passando por situações difíceis, de peste, de um monte de coisa. E o emprego não estava fácil. E a única coisa que ele conseguiu foi trabalhar com porcos. E aí a gente para e pensa nessa situação dele trabalhando com porcos. Mas qual que é o problema, né? Não tem problema nenhum. Para nós não tem problema, não. Mas para eles tinham. Porque o porco era um animal em que Moisés havia, entre aspas, amaldiçoado. Porque ele, segundo o que se pensava, os porcos transmitiam várias das doenças que levavam à morte. Mas transmitia doença por quê? Hoje a gente come carne de porco, né? E a gente não fica doente. Mas por que ficavam? Justamente porque não eram bem cuidados, né? Não eram bem cuidados. Então Moisés, ele proíbe a questão do porco. Era considerado harã, é a palavra que eles utilizam. É harã, ou seja, não é uma coisa boa, né? E a única coisa que ele tinha ali naquele momento era trabalhar com esses porcos. E mais, se alimentar da comida que os porcos se alimentavam. Num determinado dia, numa determinada situação, ele já naquele, sabe aquela questão do fundo do poço? Pois bem, estava ele lá, desanimado, sem esperança. De repente, a própria palavra, a parábola diz, caindo em si, que é justamente o tema dessa mensagem. Caindo em si. Caindo em si, ele percebeu, não é? Que tudo aquilo que ele estava vivenciando, na casa do pai, ele não tinha tudo aquilo, né? O trabalhador mais humilde, ele tinha muito mais do que ele mesmo, né? Tinha ali. E aí ele começa a chorar. E entra o sentimento de arrependimento. Ele se arrepende de tudo aquilo que ele tinha feito. E ele toma uma decisão. Qual a decisão? De voltar à casa paterna. Se levanta e vai. E ao chegar lá, o pai, então, de grande felicidade, corre a abraçá-lo. Dá a melhor vestimenta para ele, não é? E ele diz, porque um filho que estava perdido, agora
se encontra. E aí a gente começa a buscar o entendimento de tudo aquilo que nós falamos, é justamente no transcorrer dessa parábola. Filho mais novo, o que seria o filho mais novo? É aquele que realmente é inexperiente, aquele que é ainda ignorante das coisas, é aquele que ainda é invigilante. Exatamente como os espíritos nos falam, que Deus nos criou simples e ignorante, mas nos deu tarefa para que a gente possa atingir o objetivo que é a nossa perfeição, através do conhecimento da verdade. Então, esse filho mais novo, inexperiente, ele vem na encarnação. Ele reencarna. E aqui na Terra, na sua experiência terrena, ele busca caminhos diferentes dos caminhos que nos levam a Deus, dos caminhos que Jesus nos ensinou, nos leva para outros caminhos, caminhos que nos trazem aflições, porque todas as vezes que nos afastamos das leis divinas, trazemos para nós o sofrimento. Então, ele veio e ele se envolve com todas as coisas da matéria. Muitas vezes a gente tem a oportunidade de reencarnar. Estamos aqui para aprendermos e muitas vezes nos desviamos do caminho. Pegamos caminhos que não são aqueles que são os melhores. Muitas vezes estamos diante de aflições, estamos diante de dor, e a gente se lamenta, a gente se descabela. Mas Jesus já dizia: no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Querendo mostrar para nós que nós realmente precisamos vencer e não nos deixarmos levar pelo desânimo diante da dor, não nos deixarmos levar através de lamentações pelas aflições que sentimos, pelos desafios que nós temos, porque precisamos aprender que esses desafios são exatamente aquilo que o Pai nos dá para que a gente chegue à perfeição. São esses desafios que vão nos levar a compreender a verdade. A verdade que está ali, muitas vezes camuflada, para que a gente possa ver exatamente no momento em que eu desperto. E quando nós, em determinadas situações, a gente, situações de aflições, de desespero, de repente, nós temos aquele estalo de Vieira. Será que é de repente? Ou será que nós também precisamos aprender que não estamos sozinhos? Que o Pai nos dá as tarefas para cumprir, mas dá para nós também aqueles irmãos que estão junto conosco, nos intuindo. Então, veja que numa situação em que o filho pródigo estava, numa situação em que muitas vezes possamos estar, nós estamos vivenciando este mal, mas nós temos que procurar o remédio. E o remédio para o mal é o bem.
E o bem eu só vou conseguir entender a partir do momento que eu desperto, a minha consciência. Por que despertar consciência? Porque é justamente na consciência que as leis divinas estão escritas, que são as heranças que o Pai nos deu, para que a gente possa desenvolver na medida em que nós vamos crescendo em inteligência e em moral. Então, quando nós estamos nessa situação de desânimo, desconsolo, nós começamos a nos cansar disso. E aí a gente procura outros caminhos. E muitas vezes a dificuldade é muito grande, como do filho pródigo. Mas só que ele despertou, ele caiu em si. O cair em si é a gente buscar verdadeiramente respostas que estão em nós mesmos. Cair em si é a gente assumir a responsabilidade dos erros que nós cometemos. E a partir daí, nós vamos então entrar num sentimento que é de arrependimento, não de remorso. Porque remorso passa. A gente pode estar assim, nossa, né? Estou sentindo um remorso daquilo que eu fiz, mas virou as costas, acabou o remorso, porque é algo exterior. Agora, o arrependimento não. O arrependimento nasce de dentro de nós. A partir do momento que eu passo a me analisar. A partir do momento que eu passo a buscar respostas. A partir do momento que eu busque a verdade. E aí, então, com este arrependimento, o que nos faz levantar? Porque o filho pródigo se levantou. Ele decidiu. E o que nos faz decidir? O que nos faz levantar? Justamente a vontade. A vontade, nos diz Emmanuel, é imperiosa. Nos departamentos da mente, ela é que gerencia tudo. Então, eu preciso da vontade, mas não do desejo. Porque o desejo não faz a gente sair do lugar. Ah, eu desejo ser melhor, mas eu continuo errando. Ah, eu desejo trabalhar em tal lugar, mas eu não vou, porque eu tenho que acionar a vontade. Uma das heranças que o Pai nos dá. A vontade. A vontade de querermos ser melhor. A vontade de querermos sair dessas aflições. De termos as respostas que precisamos para encontrar aquele caminho que nos leva de volta, de retorno ao Pai. O que é retornar ao Pai? É justamente voltar por aquele caminho que que nos leva ao Pai. O caminho que vamos dizer, que nos ensina a amar, perdoar, ter compaixão, fazer o bem. Fazer o bem. Fazer ao outro aquilo que gostaria que o outro nos fizesse. Saber que eu sou espírito e eu estou aqui na Terra para evoluir. Que o meu verdadeiro mundo é o mundo espiritual. E que eu sou criatura que, vamos dizer, que fui criada pelo Pai para a evolução.
para atingirmos a felicidade. Então eu retorno para esse caminho. Aquele caminho que eu desviei, que eu busquei atalhos. Aí eu volto para este caminho. E quando eu volto para este caminho, com esse sentimento de querer ser melhor, com este sentimento de querer acertar, o Pai vem ao nosso encontro feliz, porque nós estávamos perdidos e agora encontramos o caminho verdadeiro. Então vejam, meus irmãos, minhas irmãs, que as parábolas do Cristo, de Jesus, os ensinamentos de Jesus, as histórias que Jesus veio nos trazer, são repletas de simbologias, sim, mas são atuais. Porque nos ensina hoje a buscarmos pelo arrependimento, nos ensina hoje a nos levantar pela nossa vontade e buscarmos trabalhar para que realmente a gente possa ser melhor. Para que a gente possa ser melhor hoje do que fomos ontem. Nos preparando hoje para sermos melhor amanhã do que estamos sendo hoje. Essas são as oportunidades que o Pai nos oferece em todos os momentos da nossa vida, em todos os momentos da nossa existência, para que a gente realmente possa buscar o caminho verdadeiro. Como diz Jesus, a água da vida. Então busquemos sorver a água da vida, a água que nos ilumina, a água que nos dá vida, a água que nos fortalece, a água que nos ampara. Com Jesus. Boa noite a todos. Acho que eu devo fazer a palestra, devo fazer a prece agora, né? Isso, Então, fica à vontade. Tá bom, então. Convido a todos os irmãos, a todas as irmãs, a nos unir em pensamento, em sentimento, possamos imaginar Jesus e possamos senti-lo em nossos corações. E que possamos pedir que nos fortaleça, que nos ampare, que nos auxilie a buscarmos o bom ânimo, que nos auxilie a buscarmos a confiança e a fé, que nos auxilie a encontrarmos o caminho que nos traz as alegrias, que nos traz a felicidade. Que nessa noite possamos agradecer por estarmos aqui para mais um aprendizado e que possamos pedir que nos abençoe para que possamos alcançarmos a paz que queremos, a harmonia que necessitamos. Que assim seja.